Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Brasileirão, sexta rodada no Maracanã. Mais cedo se enfrentaram Flamengo e Corinthians, vitória do Flamengo 2-0, com gols de Pedro no primeiro tempo e Lohan fechando a conta no segundo. É um jogo que o Flamengo apresentou um primeiro tempo muito bom, beirando a excelência, lembrando os velhos tempos do Flamengo, porém só não foi excelente porque perdeu muitos gols, também devido à bela atuação do goleiro do Corinthians, que pegou várias bolas difíceis, apesar de ter tomado um gol por falha dele próprio no gol do Pedro. Eu acho que o goleiro do Corinthians falhou nesse gol, mas o Flamengo fez um volume de jogo que não fazia há muito tempo, massacrou, apertou, espremeu o Corinthians, encurralou o Corinthians no seu campo e não deu chances no primeiro tempo, apesar de algum susto em bola aérea, que já é costume. O defeito do Flamengo ainda é defensivo na bola aérea. Não é falha dos zagueiros em si, dos laterais, é falha de posicionamento. Tem aquele cara mais alto que pega o cara mais alto. A gente via muitas das vezes o De La Cruz e o Alan, que são baixinhos, marcando zagueiros e meio campo do adversário. Atacantes são muito mais altos. Vai perder sempre. E o Fabrício Bruno e o Léo Pereira continuam com aquele velho hábito de sempre subir atrasado, sem tempo de bola, na bola defensiva. E no segundo tempo, o Flamengo também jogou bem, porém o Corinthians se soltou um pouco mais. Era natural que o Flamengo fosse dar uma brecada naquela pressão que fez no primeiro tempo. O Corinthians criou um pouco mais, teve a entrada do Yuri Roberto, que melhorou o volume de ataque do Corinthians. O Corinthians abusou da bola aérea, porque é o defeito que o Flamengo tem, e conseguiu pressionar o Flamengo. Quase chegou ao gol de empate. O Rossi atuou de maneira bem segura quando foi exigido e segurou 1-0 até o Flamengo fazer o segundo gol com o Lohan. Após uma pressão na saída de bola, recuperou a bola e o Flamengo acabou fazendo o segundo gol. E o Flamengo dá uma expectativa para o seu torcedor para o jogo de quarta-feira, que é o principal jogo do ano para o Flamengo até a presente data. É o jogo contra o Bolívar, que se o Flamengo empatar ou perder, estará praticamente fora da Copa Libertadores da América. Se o Flamengo empata e o Palestino vence o Milionários, o Flamengo estará totalmente sem chance de classificar para os oitavos de final da Copa Libertadores. Ou seja, o jogo de quarta-feira contra o Bolívar é o principal jogo do Flamengo na temporada até o momento. E alguns jogadores hoje teve muito destaque com bola no pé e sem bola. Caso de jogadores que vinham muito mal. É o caso do Gerson, que hoje fez uma excelente partida. O Pedro também se movimentou, apareceu mais. O Varela, que vinha muito mal, hoje fez uma partida muito segura. Enfrentou um atacante do Corinthians, o Wesley, está sendo muito badalado por ser um driblador, parte para cima. O Varela conseguiu fechar os espaços. Também o Corinthians foi muito mal escalado com 3 zagueiros. Deixou o meio campo meio vazio e facilitou também para o Flamengo. A gente tem que ser coerente. O Flamengo jogou bem, é muito em função do seu adversário ter sido mal escalado. O adversário foi para uma proposta de jogo e o Flamengo conseguiu converter todas as jogadas onde o Corinthians tinha menos jogadores, que era o meio campo, sem contar com o Paulinho, que é um jogador mais veterano, estava no meio campo do Corinthians, facilitava demais para o Flamengo. E o ataque sem muito perigo, que facilitou também. Mas o Varela, que vinha mal, hoje fez uma boa partida. O Lohan fez uma excelente partida, para mim foi o melhor em campo, ao lado do De La Cruz. Eu coloco o De La Cruz, apesar de não ter feito gol, como o melhor em campo, que é o cara que, jogando na posição dele, o Tite tem que fazer isso. Colocar o De La Cruz para jogar ali de segundo volante, pegar a bola lá no meio da defesa, vindo de frente, olhando o campo inteiro a seu dispor. Toda hora ele construir jogada, é o motorzinho do time. No final do jogo, ele sentiu a parte de trás da coxa. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele ficar de fora do jogo contra o Bolívar na quarta-feira, será uma perda enorme para o Flamengo, que hoje contou com o Gabigol no segundo tempo, entrou no lugar do Pedro, que também sentiu, né? Também é uma preocupação, porque o Gabigol, apesar de eu gostar mais do Gabigol que do Pedro, o Gabigol está muito fora de forma. Então, nesse momento, apesar do Pedro ser um jogador mais estático, ele, quando se movimenta, quando quer jogar, ele se apresenta para o jogo e é um bom atacante. Mas o Gabigol em forma, jogando bola, é melhor. Mas no momento não tem jeito. O Pedro, se tiver mesmo que ficar de fora do jogo de quarta-feira, vai ser outra perda enorme. O lado bom, o Arrascaeta tá voltando, ficou no banco, não entrou, mas probabilidade de Arrascaeta e Pulgar voltar no jogo contra o Bolívar
mas é um jogo que é muito perigoso. O jogo que o Flamengo vai entrar totalmente pressionado por uma vitória, que o Flamengo, se vencer o Bolívar e vencer o Milionário na última rodada, estará classificado. Se empatar quarta-feira, vai ser um jogo que o Flamengo não pode errar, erro zero. Se empatar, ou se tomar o primeiro gol, tem que correr atrás, jogar sob pressão, torcida no pé, aquela pressão de não poder errar. Pode ser que, como diz o outro, a maionese azede. Mas se fizer a partida que fez hoje, obviamente, contar também com um meio campo vazio, como foi o caso do Corinthians, vai facilitar demais o vez do Flamengo se o Bolívar fizer dessa forma. Acredito que não fará. Acredito que o Bolívar vai para um jogo de ficar todo mundo atrás da linha da bola, sair para o contra-ataque e explorar as bolas aéreas, que é o defeito da defesa do Flamengo. E um ponto positivo que a torcida cobrou do primeiro minuto até os 20 minutos, sem parar. Obviamente isso faz com que os jogadores sintam a torcida ali no cangote, não é aquela coisa de ir pro CT, encher o saco de jogador, não é isso. É cobrar no estádio, é fazer pressão no estádio. Ela fez correto e depois aplaudiu como é normal quando o time faz uma boa partida, quando o time tem uma postura melhor, foi o caso de hoje. Um jogo que dá uma expectativa boa para o time voltar aos trilhos, jogar bem. Também o Tite tem que se ajudar a escalar o time bem. Hoje ele escalou o time bem. Até achei que não fosse dar certo o Gerson, onde ele jogou. O Gerson hoje com muita vontade de jogar acabou rendendo, né? O Gerson é aquele jogador meio que ganancia muito jogo, para a bola. Hoje não, ele foi mais acelerado, marcou. O Cebolinha ter voltado foi muito bom, porque o Bruno Henrique nitidamente não está na mesma pegada de anos anteriores. O Cebolinha é outro cara que dá um ritmo, acelera o jogo e parte para cima, é o drible. Então o Flamengo tem tudo para melhorar. Obviamente o Tite tem que se ajudar e ajudar o Flamengo escalando o time correto, fazendo os jogadores ser o melhor em suas posições, suas características. Não fazer com que os jogadores façam as características dos esquemas de jogo do Tite, que no Flamengo, se ele insistir em fazer do jeito dele, não vai dar certo. Esse aí é um abraço, enfim, um bom jogo, uma vitória convincente. E agora é quarta-feira, e quarta-feira é o melhor não, jogo principal do ano até o momento. Se perder ou empatar, estará fora da Copa Libertadores, caso o Palestino vence o Milionários na terça. Ou seja, o Flamengo já vai jogar sabendo o resultado de Palestino e Milionários na quarta-feira. Se o Palestino vencer, o Flamengo vai jogar muito pressionado. Esse é um abraço para Deus e tamo junto.